Aí tem um diálogo com Simão. Simão agora julga retamente. O 2, a mulher derrama o óleo. Jesus conta que ela derramou o óleo. E a conclusão vai aparecer de novo: o fariseu, Jesus e a mulher. O contexto cultural é que, como eu disse, Jesus tinha pregado pela manhã. Possivelmente Simão e os seus amigos o ouviram falar da palavra de Deus. E... o que é isso aí? Aqui está bem. Aqui está ótimo, viu? Está ótimo. Pode deixar aqui só. Jesus tinha pregado na sinagoga e por isso eles convidaram Jesus. Agora, quando se convidava, como era o procedimento? Como era para estudo, e não apenas um banquete, o portão ficava aberto e as portas ficavam abertas. Então, as pessoas, não era incomum uma pessoa de fora entrar para ouvir as palestras e para escutar os debates. É como geralmente acontece nas assembleias e na Câmara dos Vereadores. Tem um espaço ali onde as pessoas podem ficar. Então, como é que acontecia? Naquela época não tinha mesa como nós temos hoje, mas as mesas eram pequenas, baixinhas. Então, a pessoa deitava-se numa espécie de tapete, dependendo do luxo, e ela colocava a mão esquerda assim na cabeça, para ficar livre com a mão direita, para poder pegar as coisas que estavam em cima de pequenos divãs, que eram mais baixos do que essas cadeiras. Então, geralmente, todo mundo ficava deitado. E o que se fazia? Colocava-se os pés para trás, porque os pés eram considerados imundos, podiam ter pisado em um lugar que não fosse puro. E aí, por isso, vinha a lavagem dos pés. O que acontecia? Quando as pessoas estavam de pé, com os pés para trás, o povo vinha, os servos vinham, e eles traziam uma bacia de madeira rasa, mais grande, com bastante água, e eles começavam a lavar. E as pessoas de fora que estavam interessadas em ouvirem a discussão, as palestras, o rabi, eles vinham, como o portão estava aberto, eles ficavam atrás dos servos. Então, a cena que nós estamos estudando é a seguinte: Jesus está numa casa, ele deitou aqui, botou a mão aqui, está com essa mão livre para pegar. Estão esperando que ele faça um discurso. O fariseu Simão quer saber quem é quem, quer saber qual é o ensinamento de Jesus, se ele ensina, como o povo estava dizendo, contra a lei, ou se ele ensina dentro da lei, para depois dizer se o aceita como mestre ou não. Para dizer assim, na próxima, se ele passar na minha aprovação, se ele passar no meu crivo, então na próxima vez eu o recebo com todas as honras de um rabi. Mas por enquanto ele ainda está em fase de teste, a carteira dele ainda está para ser validada. Então, o que acontece? Jesus está ali, todo mundo está olhando e está vendo o desprezo. Todo mundo está pensando assim, Jesus está perdendo de 10-0 para Simão. Simão está matando o homem de vergonha. E eles estão pensando a que horas Jesus vai não resistir mais tanta humilhação e sair, e ir embora, ou explodir, e dizer, não se trata assim um rabi, principalmente um rabi convidado. Mas Jesus continua ali. Então, naquela época, os empregados vinham, tiravam as sandálias e lavavam os pés e começava-se para a comida. Agora, o que motivou essa parábola? A atitude de uma mulher. Uma mulher, possivelmente prostituta,
O Simon Kistemaker disse que ela provavelmente ouviu Jesus pregar pela manhã, junto com Simão, que a mensagem de Jesus tocou-lhe o coração e que ela vai agradecer ao Senhor Jesus. Então, como os portões ficavam abertos, ela está ali por trás dos servos. Mas ela está percebendo a humilhação que Jesus está passando. Ela está percebendo que não lhe receberam com beijos, ela está percebendo que não lavaram seus pés, ela está percebendo que não ungiram ele com azeite, e aí nós vamos ver que mais tarde ela vai reparar. Então, o que provocou essa parábola foi, porque quando a gente vai estudar um texto, a gente tem que perguntar assim, o que levou a isso? A atitude da mulher para com Jesus. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, possivelmente ela era uma prostituta, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, que era o lugar onde ficavam os servos, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Foi isso aqui. Então, o que acontece agora é o propósito da parábola. Por que Jesus conta esta parábola? O anfitrião, que era Simão, ele emitiu um parecer acerca de Jesus. Eu disse a vocês que ele tinha chamado Jesus ali, ele está fazendo um teste, mas ele não esperou nem sequer Jesus falar. Ele julgou e condenou Jesus Cristo. Certo? E para ele, Jesus nem sequer profeta era. Então, olha o que ele diz. Quando isso viu o fariseu, que eu tinha convidado, falava consigo, ou seja, pensava. Ele estava apenas pensando. Então, tenha cuidado quando lê a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer lá no capítulo de Isaías que o rei da Babilônia, que muitas vezes a gente interpreta como se fosse o diabo, disse no seu coração, eu subirei ao céu, me exaltarei, mas dizer no coração não é falar, é pensar. Então aqui ele está pensando. E ele está dizendo, rapaz, eu errei, eu gastei comida à toa. Olha o que ele diz. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, se fosse o que eu imaginava, bem saberia quem é a mulher que ele tocou, pois é pecadora. Então a gente já viu que todo crente que é crentão, ele sabe da vida de todo mundo. Ele conhece quem é quem no bairro, ele já sabe, ele já separou. Esses aqui são dignos de frequentar a minha casa, essa turma aqui não é. Simão era do mesmo jeito, ele conhecia todo mundo na cidade. E essa palavra aptomai, elas têm um contorno de tocar ou de acender o fogo, de excitar. Então Simão está com a mente que aquela mulher é prostituta e tudo que ela faz tem segundas intenções. E aí o que acontece agora? Ele duvida, ele diz o seguinte, olha, esse aí não sabe de nada. É como aquela história de que dizem que seu Lunga, chamaram o seu Lunga, e disseram, seu Lunga, tem uma senhora aqui, em Juazeiro, e no Crato, que ela adivinha a vida da pessoa toda. Se o senhor chegar lá na casa dela, ela sabe tudo da sua vida. Ela diz, desde que o senhor nasceu, até o dia que o senhor está e o que está acontecendo. Ela sabe tudo, seu Lunga. E insistiram tanto que o seu Lunga foi lá. Lá chegando, o seu Lunga bateu assim, ela disse, quem é? Ele deu meia volta, veio embora mordido. E aí o pessoal disse, e aí, Lunga, a mulher conhece mesmo, sabe de nada, não soube nem meu nome?
né? Que perguntou quem é. Então, o que esse homem está pensando? Jesus não sabe de nada. Ele não sabe nem quem é a mulher que está ali tocando, e tocando com desejos sexuais. E aí Jesus vai mostrar para ele que Jesus conhece todas as coisas, inclusive o que ele está pensando, certo? Então Jesus vai contar agora, para responder a isso de Simão. Pensei que ele era profeta, pensei que ele sabia, mas ele não sabe de nada, não sabe nem quem é a mulher que ele tocou. Se fosse profeta, ele não teria deixado. Jesus vai contar esta parábola. Ele vai falar de 2 devedores, né? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Denário era a moeda romana, que era o valor de um dia de trabalho. Naquela época, as moedas não tinham como nós pensamos. Hoje, um valor em número, mas o valor em peso. Então, você pesava aquelas moedas. Então, a dívida que eles tinham era uma dívida impagável. Olha o que diz Jesus. Não tendo eles com que pagar. Não diz que o que devia mais, não tinha com que pagar. Diz que ambos. O que Jesus está dizendo é que nem Simão pode pagar o preço que deve a Deus, mesmo ele achando que devia bem pouco, nem a mulher pode pagar a Deus a sua dívida que ela tem para com Deus, mesmo sendo uma dívida altíssima. Nenhum dos dois podia pagar. E quando a dívida é enorme, só existe uma questão: perdão. Para a dívida impagável, só existe perdão. Vou repetir: para a dívida impagável, o resultado é perdão. Perdão você só dá, na acepção soteriológica, para a dívida impagável. Se você pode pagar, não precisa de perdão, é só a gente esperar. Agora, quando a dívida é impagável e o credor é maravilhoso, ele perdoa. Então Jesus diz assim: não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes, não perdoou-lhe, perdoou-lhes a ambos. Então a única alternativa para uma dívida impagável é o perdão. E aí Jesus agora faz uma pergunta. Simão acha que está ganhando o jogo. Simão acha que tudo está do jeito que ele quer. Ele está testando o mestre, ele está expondo Jesus à humilhação. E aí, o que acontece? Diz assim: dize, pois, qual deles o amará mais? Jesus disse: Simão, me diga uma coisa. Agora, você vai julgar. É como se Jesus dissesse: meu filho, você gosta de julgar as pessoas do pensamento? Meu filho, você está pensando aí que eu não sei? Vamos lá. Nada. Né? Que eu estou voando aqui, que eu estou aqui deslumbrado com a sua mesa. E eu vou te dizer uma coisa. Agora, já que você gosta muito de julgar, você vai julgar esse caso do credor e os 2 devedores. Ele diz: qual deles o amará mais? Aí Simão, sem pensar, ele não imaginava que ele ia ser pego. Ele diz isso aqui: aquele a quem ele mais perdoou. Jesus disse: acertou. O menino acertou. E agora o jogo está começando a virar. Agora Jesus está chamando a atenção das pessoas, porque Simão começa a perceber que eu disse a vocês sempre, e até o final eu creio que a gente vai aprender, que as parábolas são espelhos que a gente se vê. E Simão agora já começa a se enxergar naquela história. Rapaz, eu sou aquele que devo menos, mas eu não posso pagar a dívida.
esta mulher é a que deve mais, ela também não pode pagar a dívida. Mas aos dois é oferecido o perdão. E aí o homem me pergunta, quem vai amar mais? Então, como eu não dei nenhuma demonstração de amor, significa que eu não amo a Deus, que era o primeiro e o grande mandamento da lei. Mas esta mulher pecadora, como é que pode? A história é assim, Jesus ele tem uma capacidade de virar a história, de dizer assim, mas como é que pode de que uma pecadora que não conhecia a Torá, que não conhecia as Escrituras, nessa história ama mais a Deus do que alguém que frequenta a igreja todos os dias? E aí agora todo mundo já está assim, mas como é que pode? Como é que pode? Simão, quem está agora em maus lençóis? Simão. Simão agora que tem que aguentar, certo? Aí Jesus agora vai demonstrar que ele percebe tudo o que está acontecendo ao redor, não só externamente, mas o que está ocorrendo dentro dos corações. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? E olha o que o Léo Morris diz assim, voltou-se para a mulher e perguntou, Simão, vês tu essa mulher? Via mesmo? O Léo Morris pergunta. Simão não conseguiu ver aquela mulher conforme então era, ou seja, uma mulher arrependida, transformada. Porque olhava conforme tinha sido. Ou seja, ele colocou nela um estigma. A palavra estigma vem do grego e significa uma marca. Então, para ele, ela foi, é e sempre será uma pecadora. E ele não conseguia ver que aquela pecadora já não era mais uma pecadora. E aí, Jesus diz o seguinte, por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Aí agora começou a fazer, Jesus diz, olha, sabe aquela que devia 500? Era essa mulher. Aí ele diz, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Agora preste atenção. O amor dedicado a Jesus Cristo é proporcional à consciência que nós temos de perdão. Vou repetir de novo. O amor dedicado a Cristo é proporcional à consciência que nós temos de perdão. Então, quanto maior é a minha consciência, é a minha percepção de perdão, maior será o meu amor dedicado a Deus. É o que Jesus está ensinando aqui. Certo? Ela ama muito porque ela tem consciência de que seus muitos pecados foram perdoados. O nosso grande problema hoje é que nós temos pouca consciência de pecado. Muita gente pensa que está fazendo bem e ele nem sabe que está quase destruindo a pessoa. Ele chega para a gente e diz assim, ó, pastor, eu trouxe o fulano de tal para a igreja e esse aqui é quase crente, só falta aceitar a Jesus Cristo. Quem já ouviu isso? Aí a pessoa se acha. Você diz assim, rapaz, eu estou Simão, eu só devo 50, só falta aceitar Jesus. Então, rapaz, eu vou levantar a mão aí ele fica na igreja, mas ele nunca vai ter consciência do tamanho do amor de Deus. Porque Jesus disse, a quem muito se perdoa, muito se ama. A quem pouco se perdoa, pouco se ama. Aí eu escrevi aqui, ó.
O amor dedicado a Cristo é proporcional à medida do perdão recebido dele. Quanto maior for nossa consciência do perdão recebido, infinitamente maior será o nosso amor a Cristo. Só manifestará amor de verdade aquele que experimentou perdão. Então, como muitas vezes nós não temos noção de perdão, por isso o nosso amor a Jesus é muito pequeno. Por isso você vai ver que quem mais trabalha para Jesus são aqueles que foram poderosamente perdoados, poderosamente atingidos pela graça. Mas outra coisa, aquele Simão imaginava que Jesus não era nem profeta. E Jesus vai mostrar para ele que ele é o próprio Deus em carne. Porque Jesus vai fazer uma coisa que é uma prerrogativa divina. Ele vai perdoar pecados. Ele chega para a mulher e ele vai escandalizar. Ele diz, já que vocês estão escandalizados mesmo, já que vocês acham que eu não conheço nada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele diz, filha, os teus pecados estão perdoados. Isso mostra a onisciência de Cristo. Que Cristo olhou para o coração dela e viu dentro do coração dela um profundo e sincero arrependimento. E na base do arrependimento ele declara como divino o perdão. Certo? Porque o perdão se pressupõe, antes do perdão, o arrependimento. Então, Jesus leu o coração daquela mulher, percebeu que ela tinha se arrependido e anunciou o perdão. E agora, os fariseus ficam malucos. Espera aí. De alguém que não falava nada, de alguém que a gente julgava que nem profeta era, agora esse homem quer dizer que ele conhece até os corações e que ele tem poder para perdoar pecados. Aí, como a gente sempre diz, a parábola é espelho, um monte de gente vai sair querendo quebrar o espelho, eu não gostei desse negócio de perdão, e e a mulher pecadora vai dizer o seguinte, rapaz, eu me vi nesse espelho, eu sou essa pessoa que deve mais, então eu vou amar mais, isso é natural. Se você deve mais, você ama, vamos lá, se você deve mais, você ama mais. Então agora a mulher, com a sua atitude, ela vai reparar o que Simão não fez, ela vai ser a verdadeira anfitriã. E eu e você, quando a gente se converte, a gente convida Jesus não para a nossa casa, mas para dentro do nosso, vamos lá, a gente convida Jesus para morar no nosso coração. E aí nós vamos ver que a mulher resolve, rapaz, humilharam, não fizeram com ele o que deviam ter feito, então eu vou resolver esse negócio. Eu vou reparar a injustiça. Porque, irmão, todo cristão é alguém que luta contra a injustiça. O que foi que eu disse? Eu sou assim, eu estou do seu lado. Tem uma pessoa que eu quero um bem enorme, que é o pastor Frota. Pastor Teixeira, eu tenho um carinho especial. E eu fico com eles servindo, porque eu não quero cargo nenhum, irmão, nessa igreja. Meu interesse não é ocupar lugar nenhum. Meu interesse é ajudar o pastor na caminhada dele e a igreja. E ajudar os irmãos ensinando, porque eu creio que cada um de nós, eu, pastor Osés, pastor Pedro, pastor Franco, cada um de nós tem seu lugar no reino de Deus, e que no reino de Deus ninguém toma lugar de ninguém. Mas cada um toca, o outro canta, o outro ora, o outro prega, o outro ensina. Certo? Então, cada um de nós completa o trabalho do outro. Nós não estamos disputando, nós estamos jogando no mesmo
time. E eu sempre digo, enquanto eles andarem na verdade como andam, eu estarei do lado deles, apoiando. No dia que saírem da verdade, eu serei o primeiro a criticar. E também o primeiro a ser expulso. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Agora a mulher vai reparar o tratamento insultuoso. E aí a mulher chega e ela diz, vocês não fizeram isso. E aí Jesus diz assim, Simão, você achava que eu não sabia, que eu não estava prestando atenção a nada, que eu estava alienado. Aí ele diz assim, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Não me deste o ósculo e não me ungistes a cabeça com óleo. Estou prestando atenção desde que entrei. Estou prestando atenção desde que entrei. Eu estava na UFC estudando e aí surgiu uma confusão. Os crentes, alguns crentes que estavam lá, percebendo que um rapaz que estava do meu lado era padre, começaram a mexer com o padre. E eles não sabiam que o padre era professor de hebraico e professor do seminário da Prainha. E o padre disse, já que vocês sabem tanto de Bíblia, né, vocês protestantes sabem tanto de Bíblia, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. E eu estou aqui do lado, de calça jeans, porque só tem um pastor que consegue botar esse negócio aqui em mim, um amigo aqui, ele vende blazer. Aí o que acontece? Eu estava lá, calça jeans, camisa de meia. Nem eu sabia que ele era padre, nem ele sabia que eu era pastor. Porque tem muita gente que já, no Facebook, ele já bota assim, pastor fulano. Pastor não é um termo para ostentar, para a hora da necessidade. Aí começou uma confusão, ele disse, me diga uma coisa, já que vocês sabem tanto de Bíblia, o dilúvio foi de 40 dias, aí ele abriu a Bíblia dele, em hebraico, para humilhar, e ele disse, porque aqui diz que foi 40 dias, aqui diz que foi 127 dias, e aqui, no capítulo 7 e no capítulo 8, capítulo 6, melhor dizendo, diz assim, capítulo 6 diz que foi no ano 600 da vida de Noé. No capítulo 7, diz que terminou no ano 601. Ele disse, agora, vocês que entendem muito de Bíblia, me digam o seguinte, quanto foi realmente o tempo do dilúvio? Foi de um ano, no ano 601, 600 ao ano 601, 127 dias ou 40 dias e 40 noites? Aí os irmãos ficaram atribulados, foi uma confusão. Aí os descrentes tudo, eu disse, professor, eu queria estudar. Então, eu sou pastor, aí o padre olhou assim, Gilberto, e a gente era amigo. Eu disse, se o senhor quiser, eu posso explicar. 40 dias e 40 noites foi de chuva, abriu as portas do grande abismo, foi chuva, foi água de baixo, foi tsunami, o mar, tudo que Deus tinha feito no Gênesis, lá no começo, ele desfez no dilúvio. Ele separou as águas de cima, agora ele resolveu juntar tudo de novo. Aí eu disse, 127 dias foi o tempo que a água passou boiando. E um ano foi o tempo, o resto do ano, foi o tempo que levou para enxugar, porque não enxuga assim de uma vez, não, um ralo. Aí o padre disse, nem no seminário eu aprendi isso. E eu disse, professor, agora a gente pode começar a aula. Disse, amém. Aí eu disse, pessoal, eu não vou mais salvar vocês, da próxima vez vocês que dê um jeito de vocês. Eu disse, agora peça aí, Espírito Santo me revela, porque tem gente que não quer estudar. Então, quando você estiver nessas frias, você nem procura a mim, nem o Osés, nem os pastores, você diz assim, Senhor, me revela, me revela. Né? E passa o resto da vida pedindo revelação para entender isso aqui. Então, o que acontece? A mulher agora vai, certo? Reparar, né? E o tratamento da mulher, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os cabelos. Só que naquela época, enxugar com os cabelos era a coisa mais afrontosa que tinha. Porque a mulher judia, quando ela casava, ela prendia o cabelo e nunca mais ela aparecia em público com o cabelo solto.
Porque a mulher só tirava o cabelo à noite, quando estava diante do seu esposo. E ela só desprendia o cabelo para o ato sexual. Então, quando aquela mulher resolve desprender o cabelo, porque ela não tem toalha, e Simão não vai dar, porque vai tornar a toalha dele imunda. Quando aquela mulher resolve tirar, desamarrar o cabelo, todo mundo fica subindo pelas paredes. Você já imaginou como é que é a cabeça de homem? A mulher fez, e ela ainda para acabar de ajeitar, dá uma balançada para o cabelo ficar melhor. Então, os homens, como a gente diz aqui no Ceará, o macharal, ficou tudo doido, inclusive Simão. Como é que pode? Como é que pode? Uma mulher faz um negócio desse. Me lembrou uma coisa, por isso que ele diz, ela tocou. Mas a mulher não está nem aí para os costumes, para as convenções sociais. Ela está preocupada, eu não tenho toalha. E eu quero enxugar os pés de Jesus Cristo. E ela foi com tanto amor que nem percebeu que estava quebrando uma regra social. E nós, muitas vezes, temos medo de expressar o nosso amor por causa das convenções sociais. A gente fica preocupado em amar Jesus, pensando no que o povo vai dizer. É tanto que antigamente, quando eu me congregava aqui, há 30 e tantos anos atrás, você viu um irmãozinho lá em cima, que nem aleluia, ele dizia, aleluia! Hoje, menino, se alguém falar a língua estranha, o outro olha para trás assim, para saber o que é, fica aconteceu. Certo? Então, aquela mulher agora, ela vem e ela repara tudo. Então, ela lava os pés de Jesus, ela enxuga e está todo mundo assim bobo, abobalhado. Como é que uma mulher tem coragem de fazer um negócio desse? De tirar, desatar o cabelo e ainda por cima pega o cabelo, porque o cabelo e o pescoço eram altamente eróticos nos dias de Jesus. E ela ainda pega os pés de Jesus e começa a alisar. Aí não convém dizer nada aos santos. Agora você imagine o que não está passando na cabeça do fariseu e da sua turma. Eles estão assim, ai meu Jesus, me lava com o teu sangue, me protege. Se fosse crente, né, dizia assim, me lava com o teu sangue. Porque nós temos uma mania de católico. O católico faz novena, o crente faz campanha. O católico diz assim, credo em cruz. E tem gente que diz assim, pastor, o senhor tem coragem de fazer assim, credo em cruz, Ave Maria 3 vezes, Ave Maria 3 vezes. Meu irmão, eu sou lavado com o sangue de Jesus e não tem diabo que toque em mim. Esse negócio de medo do capeta, eu já perdi faz tempo, desde que Jesus entrou no meu coração. Então, o que acontece agora? Esta mulher está fazendo isso com Jesus. Só que, enquanto os outros estão vendo maldade, Jesus está vendo o quê? Arrependimento e amor. Certo? Então, Jesus está vendo. Então, depende como a gente olha. Era o mesmo fato, mas uns estão olhando e estão dizendo, não aguento. Mulher, para. Mulher, tenha compaixão de nós. Jesus está maravilhado. Por isso que Paulo diz, nada de si mesmo é impuro. Senão, tudo é puro para os puros. Jesus está olhando para aquela mulher de um jeito. Simão e os outros estão olhando de outro jeito. E a pergunta é, como é que nós estamos encarando a vida? A pergunta é, como é que nós vemos as coisas? Nós olhamos. Chegou um irmão lá na igreja e disse, pastor, eu estou aqui, não aguento, vou mudar de igreja. Eu disse, irmão, antes de eu dar a sua carta, o irmão me diga, por favor, por quê? Ele disse, não, é porque eu fui sentar ali para orar, me ajoelhar para orar, e a mulher baixou e eu vi o cós da calcinha dela. Eu disse, por isso o irmão está nessa tribulação todinha, porque o irmão viu o cós da calça. E se ela tirasse a roupa, quer dizer que o irmão ia cair? Eu disse, não estou entendendo muito não. Aí
Aí foi que ele pegou no tranco. Ele disse, pastor, o errado sou eu. Aí eu perguntei a última pergunta. Eu disse, me diga uma coisa, o irmão se abaixou para orar? Foi. E a gente ora geralmente de olho fechado, não é isso? Ele disse, que eu sabia que ele era radical. Aí eu disse, o senhor orou de olho fechado? Ele disse, orei. Eu disse, agora o senhor vai ter que me explicar uma coisa, como é que o senhor de olho fechado viu o corpo da mulher? Ele ficou assim, disse, pastor, não faça mais a carta não, que eu vou ficar aqui, que eu preciso aprender. Mas, porque o grande problema, meu irmão, é que se você não mudar a sua natureza, se não mudar a sua mente, se Deus não transformar, você vai estar dentro da igreja olhando para as mulheres. Nós vamos estar dentro da igreja olhando para o pastor. Nós vamos estar dentro da igreja tendo pensamento ruim e ainda pior, a gente ainda bota a culpa no diabo. Não é o diabo de um crente que nunca se reconciliou com Deus, que nunca se ajeitou na vida, que nunca se emendou, que entrou para a igreja, mas Jesus não entrou no coração dele, que ainda tem os mesmos pensamentos. Que a pessoa não pode fazer nada que o excita, que o deixa louco. Por quê? Porque ele vai mostrar a maldade do seu coração. Nem Jesus estava com maldade, nem a mulher estava com maldade. Mas a turma que estava ali para estudar a Bíblia, todos agora estão. Aí o mundo inteiro está percebendo quem é quem. Quem é mau, quem é ruim de coração e quem é bom de coração. E aí a parábola, para nós terminarmos, ela vai cumprir seu papel. Como eu já disse, a parábola, Jesus conta e diz, agora você se encaixa aí, onde é que você vai? Uns olharam e não gostaram do que viram. Tem gente que olha para a parábola, aí vê como um espelho, vê sua cara e diz, não dou valor não. Quero quebrar esse espelho. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Então, os fariseus que ali estavam não gostaram do ensino de Jesus, não gostaram de se ver, mas a outra olhou e reconheceu no espelho. Disse Jesus à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. E no grego, significa assim, vá para dentro da paz, porque a expressão vá em paz é tchau, pode partir. Né? Mas Jesus está dizendo, minha filha, agora você vai dar um mergulho na paz, porque os teus pecados estão perdoados, tua cabeça está aliviada, teu passado foi riscado, e agora você vai viver em paz. Eu não entendo muitos crentes que não conseguem ter paz na alma, não conseguem ter festa no coração, não conseguem celebrar, porque não tem paz na alma, e se não tem paz na alma é porque nunca foram perdoados. E aí eu vou terminar lendo só a conclusão que eu fiz. Sabendo nós que as parábolas são espelhos que refletem a realidade, quem somos nós nesta parábola? É a primeira pergunta. Segunda, qual a nossa percepção de perdão? E terceiro, qual a nossa atitude diante do perdoador? Que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração.